Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui à comunidade. A gente está muito feliz de receber vocês. Estou muito feliz de estar aqui também, mais um sábado. Sejam bem-vindos também aqueles que estão nos assistindo pelas redes. Eu não sei que dia que você está vendo, se é sábado, se é domingo, que dia que é, mas sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês com a gente aqui também. A gente tem alguns recadinhos para passar. O nosso Pix, um lugar comunidade, Pix, @um lugar comunidade. Se você quiser contribuir com seus dízimos, com as suas ofertas, seja à vontade. É muito importante para a gente. A gente tem uma pesquisa que o QR Code vai aparecer aqui daqui a pouquinho, por isso que eu estou até deslocado, para não ficar na frente, aqui. Por favor, se você puder, aponte seu celular aqui para o QR Code. Tem uma pesquisa que a gente quer conhecer melhor vocês, a gente quer se conhecer, na verdade, como comunidade. É muito importante essa pesquisa, então, por favor, quem ainda não respondeu, aponta o celular para cá e responde a pesquisa para a gente, por favor. A gente tem as nossas redes sociais, mas a mais importante dela é o Instagram, @um lugar comunidade também. Se você ainda não nos segue, segue lá no Instagram, tem todas as informações lá. Informações sobre as nossas programações, as lives de oração, estudos bíblicos, as agendas do Ministério de Família. Está tudo lá no @um lugar comunidade no Instagram. A gente tem também o nosso site. E no site você pode encontrar, que o link também está no Instagram, você pode encontrar informações sobre os nossos pequenos grupos. Eu não sei se você participa de algum pequeno grupo, se já participou, se tem vontade de participar. Lá no nosso site tem todo o mapa de onde tem pequenos grupos acontecendo, pela cidade, pelo país, até pelo mundo. Então, quem quiser, entra lá no site, vai saber onde tem o pequeno grupo mais perto de você. Tem os pequenos grupos também que são online, não presenciais. Então, participe, leve a comunidade com você para a sua semana também, para não ser só aqui do sábado. Hoje a gente tem o final da nossa série sobre Oséias, está sendo maravilhoso, com o pastor Marcelo. Então, se prepare aí, porque vem pedrada. Tá muito boa essa série, o final da série hoje com o pastor Marcelo. E é isso. Só mais um recadinho para você colocar o celular no silencioso, né? Para não ter nenhum barulhinho, nenhuma distração aí durante o culto. E é isso. Sejam bem-vindos. Vamos fazer uma oração rapidinho? Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por este sábado. Obrigado por este culto, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para te adorar e para te louvar. Que todos aqueles que estão aqui hoje, que sejam abençoados, aqueles que estão vindo, aqueles que vão assistir pela internet, que todos possam ser tocados pelo teu amor e pela tua mensagem. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. No reino de Deus, o verdadeiro amor é demonstrado no serviço do amor ao próximo. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor. Vamos juntos. Ao meu lado, alguém estende a mão. Se me importo
prática que você pode tomar hoje na sua vida. É por isso que chegou a hora. Esse é o momento. Já chegou a hora. Vamos lá. Olha, volta. Como posso amar e não agir? Como posso amar? Hoje eu me levanto pra servir. Hoje eu me levanto pra servir. Oh, que Deus possa fazer morada na minha vida e na sua. Mas da mesma forma que Ele faz morada na minha vida e na sua, Ele pode se fazer presente no momento em que nós, coletivamente, pedimos a Ele para que Ele inunde a nossa vida. Que inunde essa igreja, que se faça presente nos nossos cultos, nos nossos ajuntamentos, nas nossas celebrações. E é por isso que com ousadia eu peço ao Senhor que, por misericórdia, o Senhor se faça presente nesse lugar, nessa igreja, porque não há nada igual, não há nada melhor do que termos a presença dEle. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito és, vem inundar esse lugar. É o meu desejo. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, nada melhor do que a presença dele entre nós. Não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
glória e bondade. Vamos provar Quão real é tua presença. vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar. Quão real é tua presença. Vamos provar Tua glória e bondade. Vamos provar. quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Venha desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher a minha vida. É o desejo sermos inundados por Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Inunda a nossa vida. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher a tua igreja, Senhor. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, inunda-nos com a tua glória, com o teu poder, para que nós nunca nos esqueçamos que o Senhor é bom, é misericordioso, que a sua graça dura para sempre e que nós somos filhos amados e queridos do Senhor. Deus te trouxe aqui hoje, nessa manhã, para dizer para você que a graça e a misericórdia dele nunca falham, nunca falham. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, e desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus, porque Ele é bom e porque Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és, e eu vivo na bondade. Fiel em todo
todo tempo Deus é bom, misericordioso e fiel. Em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei. Porque Deus é bom e fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus, porque Ele é bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Ele continua sendo bom e fiel. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Deus é bom e fiel. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é fiel. Tua graça e tua misericórdia são renovadas cada dia em nosso favor. E é por isso que nós estamos aqui na tua presença, com o nosso coração sedento, a nossa alma aberta, dispostos a sermos banhados pelo teu Espírito, pelo teu poder, pela tua bênção, pela luz, pela iluminação, pelo sentimento de entender a sua palavra e de sermos transformados por ela. Amém. É isso que nós buscamos agora, é isso que nós queremos. Portanto, Senhor, nos ensine. Nós estamos aqui aos seus pés para sermos transformados pelo poder que vem da tua palavra. É a sua palavra hoje que traz a revelação do teu amor, da tua bondade, dessa fidelidade que nós cantamos aqui, que ela produza frutos para o louvor da tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, bom sábado para você que está aqui no sábado, no Shopping Pátio Higienópolis, no Teatro UOL. E para você que acompanha a gente pelo nosso canal no YouTube e por outros meios de transmissão, que Deus também te abençoe, com a mesma bênção que nós pedimos aqui, com o mesmo entendimento, com a mesma luz do Espírito Santo, para que a palavra também frutifique na sua vida. Nós estamos hoje, depois de uma série longa, como foi a série Graça, nós estamos encerrando uma série curtinha, a série Que Amor é Esse?, que foi baseada no livro do profeta Oséias. Uma série curta, mas uma série muito densa, uma série muito complicada. Porque o livro do profeta Oséias é um livro denso, é um livro de muitas emoções, é um livro muito complexo. Eu mesmo, para poder fazer o sermão de hoje, eu lutei muito essa semana. E eu fui terminar esse sermão 2h da manhã. Terminei, nem tinha estudado. Eu fui estudar aqui, porque realmente é muita coisa. E poder selecionar, separar e estruturar numa mensagem tanta riqueza como a gente vê no livro de Oséias, é difícil. Então a gente tem que deixar muita coisa de lado com o coração apertado, né? Mas trazer assim uma síntese do que eu gostaria que vocês levassem hoje no coração de vocês em nome de Jesus. E para a gente encerrar a série, eu quero convidar você a ler junto comigo o último capítulo do livro do profeta Oséias, o capítulo 14. Abra sua Bíblia, se você tem a Bíblia aí com você, ou o seu celular, o aplicativo, o seu tablet, enfim, o recurso que você tiver, e deixa aberto, porque nós vamos ler aqui e daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui para o texto para entender algumas coisas que nós encontramos nele aqui. Oséias capítulo 14, do verso 1 em diante, diz assim: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano.
Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Há exatamente 1 ano, eu estava sendo apresentado como pastor aqui na comunidade. Há 1 ano atrás. Para ser assim bem preciso, amanhã faz 1 ano que eu fui apresentado aqui. E a primeira vez que eu subi aqui para poder trazer uma mensagem para vocês foi na abertura da série Adamá. Vocês lembram da série Adamá? Foi na abertura da série. E eu falei sobre metáforas e falei sobre como as metáforas elas ilustram o nosso relacionamento com Deus, com a natureza. E falei muito sobre A Vida Secreta das Árvores, que era um livro que eu apresentei aqui para vocês. E isso me rendeu assim um apelido, para quem não me conhecia na época, Pastor da Árvore. É mole? O pastor da árvore. Aí eu fiquei sabendo disso. O pastor da árvore. Então, se você ainda insistir com o apelido pastor da árvore, e se você aí também no YouTube que está assistindo, colocar aqui embaixo nos comentários, o pastor da árvore, eu vou abençoar vocês. Muito. Vou abençoar todos vocês. Tá? E não entendam isso de forma literal, porque isso é uma ironia, tá bom? E ironia é um recurso literário. Dentro de metáforas também, símiles e várias coisas que a gente encontra aqui nesses livros poéticos. Por quê? Porque, como nós vimos, o texto do profeta Oséias é um texto poético. Oséias tem alguns capítulos em prosa, mas quase que a totalidade da sua profecia é feita em poesia. E a poesia é repleta de metáforas. E é muito complicado a gente entender as metáforas, principalmente as metáforas de Oséias. Vocês já viram aqui na série, o pastor Edson explicou, como essas metáforas elas se sobrepõem, como elas se agrupam, como elas vão mostrando toda uma complexidade de sentimentos, de realidades. E a gente tem muita dificuldade de poder entender as metáforas, porque elas demandam da gente uma compreensão muito sutil, muito perspicaz de todo esse universo simbólico que elas representam. E hoje a gente vive numa época de tanta superficialidade na comunicação, e é difícil entender uma linguagem assim. A gente se comunica por emoji, É muito legal quando você escreve aquele textão e o cara vai e põe um joia, assim. Ou então você faz assim, uma coisa bonita, nisso escolhe as palavras, aí vem só uma carinha rindo. Sabe? Mas é assim, a gente se comunica dessa forma, Ou então por figurinhas de WhatsApp, Nada contra, eu amo as figurinhas. Pode mandar para mim, que eu coleciono todas e vou compartilhar com a galera também. Mas é assim que a gente expressa muitas vezes o que a gente pensa, o que a gente sente. E aí quando a gente se depara com um texto tão profundo como esse do profeta Oséias, a gente se vê perdido no meio de todos esses significados metafóricos aqui e a gente precisa de alguém que explique o que elas representam para a gente. E é o que a gente está tentando fazer aqui nessa série. Embora, como eu disse para vocês, o que a gente está colocando aqui é uma visão superficial, porque o livro é muito profundo. Por que escrever uma profecia em poesia e metáfora? Porque a metáfora e a poesia, elas são janelas para a compreensão do mundo. Eu estava lendo um artigo que falava sobre esse poder que a poesia tem de explicar o mundo, e eu encontrei aqui 2 especialistas em literatura, um cara chamado Major Jackson e uma mulher chamada Emily Warren, que dizem o seguinte, ele fala assim, o Major Jackson, sobre a poesia. Um dos principais objetivos da poesia é iluminar os muros do mistério, o inescrutável, o indizível. Quase que é uma poesia, que ele fala aqui, Esse é o objetivo da poesia. A Emily Warren fala assim, a poesia pode saltar e carregar a sinapse, conexão, entre nós e o mundo, alterando ambos, tanto aquele que lê, aquele que escreve e a forma de entender o mundo. E a metáfora tem esse poder. A metáfora, ela consegue unir ideias abstratas com realidades concretas. A gente pensa em metáfora, a gente fala muitas vezes em metáfora, porque ela consegue expressar a nossa visão do mundo. Ela não é um enfeite poético, um enfeite literário. É uma maneira de poder também lidar e mexer com as emoções e com as ações.
Porque se a metáfora expressa uma visão de mundo, ela também pode transformar a nossa percepção e a nossa visão do mundo. E se ela transforma a sua visão do mundo, ela também vai transformar a sua maneira de se relacionar com ele. Entende? Por isso que a poesia e a metáfora têm esse poder. E o livro do profeta Oséias vai usar esses recursos para poder lançar luz a respeito dos sentimentos de Deus, do caráter de Deus e das ações de Deus, do relacionamento dele junto com Israel. E a melhor forma de fazer isso é através da poesia e através da metáfora que ele vai empregar aqui. O profeta Oséias, como nós já vimos aqui nos outros episódios anteriores da série, ele vive no 8º século antes de Cristo. Era um período conturbado. A profecia dele é longa, ele exerce um ministério profético longo de mais ou menos uns 30 anos. E ele começa na época do rei Jeroboão II, no Reino do Norte. O reino dividido, né? Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Eram 2 reinos divididos depois da morte de Salomão. E nunca mais os reinos se uniram. Judá tinha a capital em Jerusalém, o Reino do Norte a capital em Samaria. O primeiro rei foi Jeroboão I. Aí há mudanças de dinastias, há uma série de guerras, conflitos, nós vimos aqui. E Jeroboão II governa nesse período. E é um período de riqueza, um período de fartura, um período de prosperidade. É conhecido como a Era de Prata. A Era de Ouro era com Davi e Salomão. A Era de Prata é o período aqui de Oséias. Mas Oséias, como a profecia dele é longa, o tempo é longo, ele vai viver também um período que começa com essa prosperidade, mas lentamente ele vai vivendo um declínio do poder, da política, da influência do Reino do Norte, e ele vai profetizar a destruição do Reino do Norte, porque a Assíria é o império que está crescendo, e a Assíria vai destruir Israel no ano 722 a.C. Então ele vai abranger esse período, de um lado de prosperidade até a ruína, a destruição total. E o livro dele é o que encabeça o que a gente chama de livro dos 12. É assim que é chamado no cânon hebraico. Não são cada profeta separados. Eles entendem como um livro só. E Oséias é a abertura. E os profetas eles são organizados num arranjo meio que cronológico, mas muito mais temático. Eles estão ligados. Então, o tema do livro dos 12 vai falar, de maneira geral, por todos os profetas, a denúncia dos pecados de Israel, o juízo, a destruição e promessas futuras de restauração. E o livro de Oséias está estruturado dessa forma. Então, como ele abre o livro dos 12, ele é um microcosmos de toda a temática dos 12 profetas. É um resumo do que você vai encontrar neles lá. Então, você tem 3 momentos do livro dele. O livro dele é dividido em 3 partes. Em 3 sessões de julgamento. E nós vimos aqui, o tribunal da aliança, o julgamento, é chamado na Bíblia em hebraico de Riv. É a palavra técnica, o termo técnico que vai designar o julgamento, a sessão do julgamento da aliança. Quando Israel era infiel à aliança, quando Israel quebrava a aliança por apostasia, idolatria, injustiça social, os profetas vinham e eles se manifestavam como procuradores da aliança. E aí eles executavam, melhor, anunciavam o julgamento. Então, você vai encontrar 3 vezes onde o Riv aparece em Oséias. No capítulo 2, quando ele fala assim, eu tenho uma acusação contra a mãe de vocês, contra Gomer, a mulher de Oséias. É Riv, a palavra ali. No capítulo 4, ele também vai dizer assim, eu tenho um Riv, um julgamento, uma acusação, uma controvérsia com vocês. E no capítulo 12, na última sessão do livro, ele também vai falar, eu tenho uma controvérsia com Jacó, com Israel. E a palavra controvérsia, acusação, processo, é a palavra Riv. E o Riv segue uma estrutura, não é uma coisa aleatória assim. Você tem uma estrutura do julgamento. Deus, primeiro, ele vai chamar testemunhas, geralmente ele vai convocar os céus e a terra como testemunhas. Você vai ver Deus relembrando os atos passados, como ele cuidou de Israel. Ele vai lembrar da história do Êxodo, vai lembrar da história dos patriarcas, como ele guiou Israel até aquele momento. Ele vai acusar o povo dos seus pecados, ele vai trazer provas desses pecados e ele termina anunciando a sentença ou um convite ao arrependimento. Essa é a estrutura do Riv, do tribunal do julgamento. E Oséias faz isso em 3 momentos do livro dele e dentro dessa proclamação do Riv, ele vai executar tudo isso de maneira poética, com as metáforas dele. E é interessante que ele vai usar muitas metáforas associadas a Deus. São cerca de 103 metáforas diferentes que você encontra no livro de Oséias, associadas a Deus. Então, imagina para eu poder fazer esse sermão, hein? Tendo que escolher para vocês no meio de 103 metáforas. Né? Ele usa várias metáforas associadas a Deus. E ele faz também, como ele é poeta, um jogo de palavras. Ele brinca com o som das palavras, ele faz arranjos de palavras muito interessantes.
E como o reino do norte é conhecido pela tribo mais importante, que é Efraim, a tribo do norte, ele vai fazer um jogo de palavras com o nome Efraim. Efraim é uma metonímia para todo Israel. Israel é simplificado e é colocado dentro da compreensão de nação através do nome Efraim. E Efraim é o nome do filho mais novo de José. É o filho que era mais novo, mas foi abençoado como primogênito por Jacó. E ele recebe esse nome porque José, ele havia sido abençoado no Egito. E quando nasce Efraim, ele fala, Deus me fez frutífero. Rifreni, frutífero. E ele vai pegar a palavra fruto em hebraico, peri, e ele vai fazer um jogo com a palavra. Ele vai colocar um dual, um plural dual, que é ain no final. Então fica peri, pri, Efraim. Efreno, Efraine, Efraim é o nome. Efraim é o nome do filho dele. Excessivamente frutífero, demais. Esse é o nome do menino. E o profeta Oséias vai fazer uma ironia com isso. Frutífero? Você, na apostasia e no pecado, você não dá fruto, não. E ele vai usar várias palavras com essa sonoridade de FR. A palavra em hebraico, ou melhor, a letra em hebraico que a gente lê como P ou como F, ela é a mesma letra, P e F. A única diferença é que você põe um pinguinho dentro dela. Quando você põe um pinguinho, é P. Quando é sem pinguinho, é F. Entende? É a mesma palavra. Então você vai ver várias palavras aqui no livro dele com P, com F, com R, brincando com o som do nome Efraim. Vocês querem ver um exemplo? Eu separei alguns aqui para mostrar para vocês. No texto, a gente vê momentos em que Efraim recusa a cura de Deus. Ele fala, eu queria curar vocês. A palavra cura, rafá, verbo curar. Eu queria curar vocês. Ele não quer ser curado por Deus, porque Efraim é uma vaca teimosa. A palavra vaca é pará. Uma vaca teimosa. Ela deixa de produzir os seus frutos, peri, o fruto que deveria produzir para Deus. Ele é adúltero. O povo é uma massa de adúlteros. E a palavra adúlteros em hebraico é menafim. É a palavra, o plural, menafim. Eles são semelhantes a um forno aceso do padeiro. Ofé é o padeiro. E é por isso que eles vão experimentar a ira, af, de Deus. Quando Deus fala minha ira, ele fala api, a minha ira. Vocês vão experimentar. Então, aparece esse jogo com o som do nome Efraim o tempo todo no livro. E principalmente aqui no último capítulo que nós lemos. A gente não percebe isso em português, mas essa é a sonoridade da poesia hebraica que ele vai usar aqui. E ele vai exagerar na complexidade das metáforas que ele usa para descrever o sentimento de Deus em relação ao seu povo. Porque Oséias, ele vai apresentar Deus de uma maneira totalmente escandalosa e diferente. Eu lembro que alguns aqui ficaram até assustados quando a pastora Aca, pregando, falou que Deus é corno, né? A Aca falou assim, Deus é corno. Como que pode? A gente canta santo, santo, santo. E de repente fala, pô, Deus, você tá com uma dessa? Né? Como é que pode Deus assim? Mas é assim que ele é apresentado no livro. É uma metáfora do relacionamento. E Deus é apresentado no livro de maneiras absurdas. Deus ele é apresentado como verme, como podridão. Deus é a traça. Deus ele é apresentado como fenômenos meteorológicos, como orvalho, como tempestade. Deus é apresentado como animais selvagens. Ele é o leão, ele é o urso que despedaça, que destrói. Ele é apresentado como juiz, uma coisa mais neutra, né? Como professor, ele é apresentado. Mas as metáforas que mais chamam a nossa atenção e as que se destacam no livro de Oséias são as metáforas relacionais, as metáforas conjugais, as metáforas parentais e as metáforas agrícolas. Deus também é o fazendeiro, é aquele que vai plantar. E Efraim, o frutífero, não dá fruto. Ou ele frutificou, mas o fruto não é bom. Ou então deixou de frutificar. Então você vai encontrar isso várias vezes nessas sessões de julgamento do livro. E Deus ele vai anunciar os pecados, a sentença, e subitamente ele muda. Porque ele anuncia a sentença e ele espera uma resposta de Israel. Isso acontece na primeira sessão do julgamento, isso acontece na segunda sessão do julgamento, mas Israel não responde. Israel não se volta para Deus. Israel não se converte. E Deus é apresentado também de uma maneira extremamente violenta. Ele é agressivo no livro. Ele diz muitas vezes que ele vai destruir o povo.
E ele descreve todos os horrores da guerra que ele vai permitir que aconteça com Israel. Ele fala que o povo vai ser esmagado, que as crianças vão ser mortas, que as mulheres grávidas vão ter seus ventres rasgados, os nenenzinhos mortos. É uma coisa horrível. Ele vai descrever tudo isso, mas ao mesmo tempo que ele está assim, violento, e ele fala, eu não amo vocês, eu rejeitei vocês pelo que vocês fizeram. Aí ele olha, ele para, ele volta e ele diz assim, mas como eu poderia entregar você, Efraim? Você é meu filho, eu chamei você do Egito, não posso entregar você. Quando eu penso em você, o meu coração dispara, o meu interior queima, arde, as minhas emoções, quando eu penso em Efraim. Ele fala assim. E ele fala assim, como eu poderia tratar vocês como Admá e Zeboim, Sodoma e Gomorra? E aí ele vai usar a palavra, quando ele fala meu coração dispara, a palavra ali, meu coração muda. E é uma palavra usada lá em Gênesis para descrever a destruição de Sodoma e Gomorra. Elas foram subvertidas, fala assim na tradução antiga nossa, né? Elas foram mudadas as cidades. E Deus fala, o que aconteceu com elas eu não quero que aconteça com vocês, eu prefiro que seja comigo, com o meu coração. E é assim que ele fala. Então essa é a complexidade de Deus. Um Deus passional. Um Deus que anuncia a destruição, mas o amor dele é maior. E você vê esse conflito interno, porque o relacionamento de Deus com Israel é complexo. Como Deus também é complexo. E Oséias tem a permissão divina de revelar Deus de uma maneira como na Bíblia inteira você não vai encontrar. A gente procura se identificar com Oséias, né, com o drama familiar dele, da mulher adúltera, de Gomer. Mas, na verdade, Oséias aqui ele é um símbolo de Deus. Nós é que somos Gomer. Israel é que é Gomer, nós somos Gomer. Oséias, Roshea, é o nome salvação. É o nome ligado a Deus. Yeshua, o nome de Jesus, é ligado ao nome de Oséias. Então, ele é a salvação e nós somos Gomer. E aí a gente chega na última sessão do livro, no último Riv, no último tribunal da aliança, que começa no capítulo 12. Ali ele vai relembrar a história de Jacó, como eu disse para vocês, ele vai relembrar o passado. Mas ele vai levantar a seguinte acusação, ele diz assim, Israel é mentiroso, o povo continua mentindo. 2 tribunais já aconteceram e eles continuam mentindo. E por causa da mentira, ele vai contar a história de Israel, mas chamando Israel de Jacó. O nome Jacó não significa enganador, como muitos falam. Jacó vem de Yaakov, vem de Akav, que é o calcanhar. Ele segura no calcanhar do irmão dele, quando ele nasce. Mas o comportamento dele vai associar o nome dele com a mentira, porque ele vai enganar o pai dele, né? Ele é mentirosinho, né? E aí ele vai se tornar um enganador. E no capítulo 12 ele vai lembrar essa história. E ele vai dizer assim, Jacó lutou com Deus. Porque Israel, Efraim, ainda luta com Deus. Deus é o adversário do povo. Deus continua sendo o adversário, vocês continuam lutando comigo. E ele usa uma palavra interessante, né? O verbo lutar aqui, sur, aparece aqui, Sará Elohim, lutou com Deus. E quando eu falei em casa assim, né? Sará Elohim, falei Sará, lutar, lutou. Aí, e Sara é o nome da minha filha, né? E Sara é princesa. A palavra Sar é príncipe em hebraico. E o verbo lutar, Sará Elohim, a mesma sonoridade. Aí o Dani estava lá e falou, agora eu entendo muita coisa. Falei assim, lutar, né? A princesa que luta, né? É. E aqui eu não posso deixar de mandar um recado especial para uma pessoa que eu sei que está me vendo aí agora. Uma pessoa. O namorado da Sara. É para você. Aqui vem um recado de Deus. Princesa, mas luta. Então, é por sua conta, tá? Fica o recadinho, né? E nesse Riv, Deus vai lembrar essa história dele com Jacó, da luta com Jacó, como ele tirou Israel do Egito, como ele mentou Israel no deserto, mas também vai lembrar a ingratidão do povo, a infidelidade do povo, a dureza do coração do povo. E todas essas emoções elas vão aflorar, porque essas metáforas vão descrever as emoções de Deus. Deus, ele se sente traído, Deus se sente decepcionado, Deus se sente abandonado. Deus, ele ama e Deus odeia. Ao mesmo tempo. Olha quanta coisa. 5 emoções assim diferentes que a gente encontra aqui, associadas a essas metáforas a Deus. Tudo isso vai aparecer aqui. E aí, de repente, ele vai terminar o capítulo 13 com as seguintes palavras. Ele vai dizer assim, do versículo 14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Alguns comentaristas dizem que o melhor não seria apresentar esse texto como uma afirmação, mas como uma interrogação. Eu os remirei do poder do inferno? Eu os resgatarei da morte?
Ele diz, do destino que está esperando por vocês? Ele diz, onde está, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Os meus olhos estarão fechados para a compaixão. Ainda que Efraim dê frutos entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto. Ele secará sua nascente, estancará sua fonte, ele saqueará o tesouro de todas as suas coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados e as mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Olha que coisa linda. Poesia. Poesia, versinho, né? Pra você cantar, isso aqui, uma letra dessa. E aí, de repente, no capítulo 14, Deus muda completamente, sem nenhuma explicação. O capítulo 14 vai apresentar uma quebra dessa linguagem, porque aqui os verbos apresentados, eles voltam a ser apresentados no imperativo. São 3 verbos. Ele fala para Israel voltar, shuv. Ele fala para Israel trazer um novo sentimento, lakav, lakar. E vai dizer assim, diga, amar. Ordens, verbos imperativos para que Israel tome uma atitude diante do amor de Deus, daquilo que Deus está apresentando. E ele vai dizer assim, Israel, volte para o Senhor seu Deus. E aqui no capítulo 14, as metáforas que apareceram no texto anterior de Oséias, elas voltam a aparecer aqui, mas elas são totalmente subvertidas. O significado delas muda completamente. Aquilo que era usado de uma forma, aqui vai aparecer com outro significado, com outro contexto, com outro sentido. Deus está mudando a história. Deus está mudando o futuro de Israel. Entende? Os nomes dos filhos de Oséias vão aparecer aqui de novo. A alusão aos nomes deles. Lembra dos nomes deles? Não é? Jezreel. É um nome bonito. Né? Só que era associado com as guerras que aconteciam nas mudanças das dinastias dos reis, das tragédias. Era como você colocar o nome num filho de Gaza, por exemplo. Sabe? Gaza, minha pequena Gaza. Só um local de tragédia, de morte, de destruição. Jezreel era assim. A outra filha é Lo-Ruamá, sem compaixão, sem misericórdia. E o outro Lo-Ami. Nasceu o filhinho Lo-Ami, não meu povo. Oséias olha e fala, esse aqui não é meu não. É a cara do vizinho. Igualzinho ele. Não é meu povo não, Lo-Ami. Ele fala. E aqui, tudo isso vai aparecer de novo no capítulo 14, mas tudo vai ser subvertido. Porque Deus vai dizer assim, tragam palavras de arrependimento, eu quero o sentimento de vocês. A gente costuma falar assim, né? Falar que ama é fácil, difícil é agir. Não é assim? Só que para Deus aqui é o contrário. É possível vocês agirem sim. É possível vocês entregarem o corpo de vocês para ser queimado e fazer tudo isso em amor. Agora eu quero o sentimento de vocês. Eu quero ouvir vocês dizendo que me amam de verdade. Quero que vocês renunciem à força de vocês. E ele diz assim, tragam palavras. Eu quero, em vez de novilhos, parim, novilhos. Ele está usando aqui a sonoridade do nome Efraim. Em vez de novilhos, eu quero o sacrifício dos lábios. O sacrifício dos nossos lábios. Deus coloca palavras na boca de Israel. Palavras que Israel não está dizendo. Mas ele diz o que ele gostaria de ouvir deles. A Assíria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, não diremos mais as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. E aqui você tem essas mudanças dos nomes. Misericórdia, Lo-Ruamá, sem misericórdia. Aqui vai dizer o seguinte, o órfão encontra misericórdia. Yarum, vai aparecer aqui, Raham é a palavra. E é interessante que eu até separei aqui algumas dessas frases para vocês aqui ouvirem o som delas. Ele vai dizer assim, ele vai ter misericórdia, Yeruham do órfão, Yatom, misericórdia do órfão, Yeruham, Raham. E aqui é um eco do nome de Deus. Porque lá no Monte Sinai, quando Deus passa diante de Moisés, ele fala assim que ele é Adonai, Adonai, o Senhor, Senhor, o Deus misericordioso, El Rahum. E o Deus da aliança havia sido anulado, né? Ele fala, vocês não são meu povo, Lo-Ami, e eu não vou ser Deus de vocês. Ele fala assim. Agora aqui Deus está restaurando a aliança. Os nomes de Deus lá do Êxodo aparecem aqui nesse texto. Então ele diz assim, eu vou ter misericórdia do órfão. Israel era o filho que abandonou o pai. O pai amou o filho, mas o filho saiu, se manifestou rebelde e se desprendeu dos vínculos parentais. Aqui ele recebe o órfão de novo. Então olha como ele está invertendo tudo aquilo que ele falou no texto anterior. E ele diz assim no versículo 4, eu vou curar a rebeldia deles. Aqui nesse capítulo, Deus vai aparecer como aquele que ama o órfão, aquele que cura a apostasia, aquele que faz Israel florescer.
E ele vai aparecer aqui no final do texto como uma árvore plantada no meio do jardim. Essa é a última imagem de Deus que você encontra. Eu falando da árvore de novo, né? É o pastor da árvore mesmo, não tem jeito. A árvore plantada no jardim. Deus aqui, ele se identifica com a árvore. E olha que beleza, como ele vai construindo aqui essas imagens. Ele diz assim: eu vou curar a rebeldia de vocês. E a palavra curar aqui, a frase é erpá meshuvatam. Erpá, o som do nome Efraim, tá vendo? Erpá meshuvatam. A minha ira, shuv, a minha ira, api, shuv. Ele fala, shuv, volta Israel, porque a minha ira, shuv, ela foi de vocês, não tem mais ira com vocês. Acabou a minha ira. Ele diz assim: eu vou curar a apostasia. E como Deus cura a apostasia? É com uma regra para você seguir? É com mais uma lei para você obedecer? Ele fala: eu vou curar vocês com meu amor. Eu vou amá-los incondicionalmente. Eu vou amá-los de boa vontade. Eu vou amá-los com todo o meu coração. É assim que eu vou curar a apostasia de vocês. Essa apostasia religiosa que vocês têm, porque Israel era profundamente religioso. Mas aquilo só ficava na esfera, na camada do comportamento. Aquilo não descia para o coração, para um relacionamento vivo com Deus. Por isso eles faziam sincretismos com Deus, com os deuses da fertilidade, com os poderes políticos, com a força do dinheiro. Deus era só uma coisa a mais, no meio daquele cenário todo caótico de Israel. Ele falou: eu vou curar essa apostasia com o meu amor. E aqui aparecem várias imagens de fertilidade. Deus fala: eu serei o orvalho. E a palavra serei aqui é Erié. Erié é o nome de Deus, que Deus fala lá para Moisés no Monte Sinai. Quando Moisés pergunta: qual que é o seu nome? Ele não fala: eu sou o que sou. Erié, Asher, Erié. Eu sou o que eu serei. Ou eu serei o que eu serei. Ele fala assim. E aqui ele está fazendo uma sobreposição do nome do filho Lo-Ami. Porque ele diz assim: Lo-Ami, não meu povo, e eu não serei o seu Deus. Mas literalmente ele não usa a palavra Deus lá no texto de Oséias. Ele fala: e eu, Lo, não serei, não Erié para vocês. Vocês não são meu povo, eu não serei para vocês. Só que aqui ele resgata de novo o nome sagrado. Ele volta a ser o Deus da aliança com Israel. E Jezreel, que é o nome da tragédia, aqui o nome volta a trazer o seu significado original, que é semeada por Deus. Deus fala: eu vou ser o orvalho que vai plantar vocês. Vocês vão frutificar agora. Os presentes que Gomer recebia dos seus amantes e que Israel buscava dos deuses da fertilidade, azeite, vinho, trigo, as videiras, tudo isso aparece aqui. Deus é que dá tudo isso. Não é através de vocês, é eu que dou. A linguagem do relacionamento conjugal, ela vai aparecer aqui nesse capítulo que nós lemos. Porque ele vai dizer assim: o lírio vai florescer. Ifrá, o nome é Efraim, florescendo o lírio. O lírio vai florescer. Vocês vão se assentar na minha sombra. Vocês vão beber o vinho, o cheiro do perfume do Líbano. Essas imagens, todas elas aparecem lá no Cântico dos Cânticos. Assentar debaixo da sombra do amado, o vinho, o perfume. Isso são imagens de cânticos, são palavras de cânticos conjugais que Oséias está trazendo aqui no final do seu livro, restaurando o relacionamento conjugal com o povo. Olha que coisa linda, né? E aí, no final, a última advertência que ele traz para Efraim. Ele vai dizer assim, o verso 8: ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu quem ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. E aqui aparece o jogo de palavras mais, na minha opinião, mais absurdo, mais escandaloso do livro. Porque essa frase, sou eu que ouço as suas orações e cuido de você, em hebraico, essa frase, ela vai ser assim, ele vai dizer assim: ani, eu, aniti vashreinu, que é literalmente assim: eu respondo e olho atentamente. Literalmente é isso que ele está dizendo. Só que aqui você tem um trocadilho com o som do nome das deusas da fertilidade. Porque ele fala assim: Ani, Aniti, Anat, era o nome de uma das deusas. Vashreinu, Asherá é o nome da outra deusa, que era uma deusa árvore. Olha só. Deus está dizendo assim: eu sou sua Aniti. Eu sou sua Asherá. E ao mesmo tempo, sou eu que olho você, sou eu que respondo você, sou eu que cuido de você. Olha a riqueza da poesia de Oséias. E aí não é Asherá que é a árvore. Eu sou a árvore. Eu sou a árvore plantada.
vocês vão se abrigar debaixo da minha sombra. O seu fruto, Efraim, você que é frutuoso, o seu fruto, Peri, seu fruto procede de mim. O fruto vem de Deus, não é de você. E aqui que vem a beleza do texto de Oséias. A gente procura oferecer para Deus frutos, não é? Para que Deus de alguma forma se torne propício em nosso favor. E qual é o fruto que a gente oferece? Fruto religioso, né? Frequência a culto, dízimo, levar a gente para a igreja, aquela coisa toda. É assim que a gente quer se tornar queridinhos de Deus, né? Deus fala, eu não sou Baal. Eu não sou Anat, Asherá. Eu sou aquele de quem o fruto de vocês vem. É de mim que vem o seu fruto. O fruto é estar em união, ligado com Ele. Esse Deus que no final do livro se torna um com a criação. Ele é uma árvore no meio do jardim que é o povo dele. Ele se une com a criação para nunca mais deixar de estar unido com a criação. Se lá vem o anúncio da morte, aqui é o novo jardim do Éden. Aqui é a ressurreição. Por isso Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai olhar esse texto, e o texto que falava da morte, mas ele entendendo a promessa da restauração e dessa vida exuberante, ele vai dizer, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ele vai citar Oséias, falando da ressurreição e da vida que nós temos em Jesus. Porque Jesus é aquele que, por meio de quem Deus se uniu de maneira inseparável com a sua criação. E é só a união com Ele que vai fazer com que você possa produzir fruto. Fruto do Evangelho. Fruto de mudança de mente, mudança de coração, mudança de comportamento, que eu não faço por mim mesmo, é o Espírito em mim. Por isso Deus fala, eu vou curar vocês desse religionismo barato que vocês têm, dessas devoções litúrgicas vazias. Eu vou curar vocês com o meu amor, com a minha graça, com a minha bondade. E a pergunta que fica é, você quer ser curado? Porque a gente não quer ser curado. A gente quer uma melhora de vida, a gente não quer cura. Porque cura, ela pressupõe uma mudança, uma transformação radical da maneira como eu penso, dos meus sentimentos, de reconciliação com quem eu não quero me reconciliar, de transformação radical da forma de viver, de sentir a vida, de me relacionar com Deus de uma outra maneira. Mas eu não quero isso, eu quero religião. Porque a religião, através de cultos, controles, doutrinas, comportamento, é muito mais fácil. Eu tenho um controle disso tudo. Mas Deus oferece a cura. É por isso que Jesus pergunta, quando Ele vai curar as pessoas, Ele pergunta, você quer ser curado? Ele chega lá no tanque de Betesda, e olha a ironia, Betesda é casa da misericórdia, Beit Hesed. E lá só tem gente desgraçada ali no meio. Ele encontra um paralítico há 38 anos e olha para o cara e fala, você quer ser curado? Não é uma pergunta idiota? Você pergunta para quem está ali esperando milagre? Mas não é idiota, porque Ele sabe que no fundo a gente não quer. A gente se apega à doença e torna isso como um traço de identidade nossa. É assim que eu sou, é assim que eu vou ser, e vão ter que me engolir. Mas Ele fala, você quer mudar? Quer ser curado? Eu vou curar você com o meu amor. Eu vou fazer com que você esqueça dos seus recursos, dos seus poderes, dos seus diplomas, das suas alianças, dos seus conluios. É você e eu, só. É a minha graça transformando você. Você quer isso? E é por isso que o livro termina com o seguinte convite. Ele diz assim, quem é sábio, entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. O sábio entende a graça, o amor de Deus. Está unido com esse que está intrinsecamente ligado com a sua criação. Ele é um fluxo dessa graça. Esse é o sábio, esse é o inteligente. Mas são dois caminhos. Porque os sábios andam nesses caminhos, eles se relacionam assim com Deus. Os outros caem nesses caminhos. Porque se enchem de ideias, de teologia, de conceitos, mas não vivem o relacionamento transformador com o Senhor. E a pergunta que fica é, você quer ser curado? Essa é a pergunta que Deus faz para você e só você pode responder. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor como nós somos. Pecadores, falhos, pequenos, mas nós reconhecemos o poder, a grandeza e a força da sua graça e do seu amor. Esse amor indescritível, esse amor inigualável. E é a Ele que nós nos apegamos hoje, para que o Senhor nos lave, nos limpe e nos transforme. Faça essa obra, porque nós não conseguimos fazer por nós mesmos. O nosso fruto vem de Ti. E nós queremos ser frutíferos. Queremos ser Efraim nas Suas mãos, para que o Seu nome seja glorificado através de nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
amor é esse que do nada me criou? Soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou? Por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou? Do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Oh, sim, eu sei. Que amor é esse? Vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu. Um amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crer? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer? Oh, sim, eu sei. Que amor é esse? Vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos nos abençoar. Levante as suas mãos e repita comigo as palavras da bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém, amém. Muito obrigado e até a próxima.